Tá batendo cada vez mais o desespero nos bolsonaristas. Eu falei aqui que eu mudei do Brasil, pode ver que cada 2, 3 dias eu tô num cenário diferente, que eu tô mudando de hotel praticamente cada 2, 3 dias. Onde tem promoção de hotel, eu vou lá e pego a promoção. E, por conta das ameaças, tive que mudar do Brasil, mas não pararam as ameaças, só para que vocês saibam, viu? Não pararam. Inclusive, os nossos carros de som começaram a ser ameaçados e membros da equipe do Plantão Brasil também. Tem uma membro da equipe do Plantão Brasil, a Eliane, ela começou a sofrer um monte de ameaça no celular dela, pegaram o número dela e colocaram em sites de sacanagem, colocaram no Tinder e tudo mais. Ela começou a receber centenas de mensagens de homens falando: ah, olha, você é aquela lá do site tal, oh, sua gostosa, não sei o quê. Ela falou: não, não sou eu, não fui eu que coloquei isso. Quer dizer, os bolsonaristas não param com as ameaças. Outros membros da equipe do Plantão Brasil também começaram a sofrer ameaça. Isso mostra que a gente está indo para cima deles e que eles estão se desesperando. Conforme vai chegando mais perto da eleição, a tendência é que eles se tornem mais violentos, mas a gente tem que continuar indo para cima deles. Inclusive, eu peço para você que está aí assistindo o vídeo, que se você sofrer ameaça, for violento, não se intimide, vá para cima dos bolsonaristas. Eles vão tentar recriar, a partir de agora, a estratégia deles é recriar aquela mesma atmosfera de 2018, aquele mesmo clima. Qual é o clima? O clima de que as pessoas de esquerda tenham medo de dizerem que são de esquerda, as pessoas petistas tenham medo de dizerem que são petistas e que os bolsonaristas saiam nas ruas dizendo: é Bolsonaro, é mito e tudo mais. Só que tem uma diferença muito grande. Agora eles são minoria. Nós somos a maioria. Quem está em primeira nas pesquisas hoje é o Lula. Estava também em primeiro em 2018, mas o Lula em 2018 tinha uma rejeição maior. O antipetismo criado pela mídia, pela Globo, pela Jovem Pan, pelo UOL, Folha, Estadão, estava em alta. Hoje não. Depois de 3 anos e meio praticamente de desgraça no país, depois de mais de 1 milhão de mortos por Covid, os números dizem 650 mil, mas a gente sabe que já passou de 1 milhão. E pensa, 1 milhão de mortos quer dizer o seguinte: 1 em cada 200 brasileiros vivos no comecinho do governo Bolsonaro morreu. Não conseguiu chegar ao fim do governo Bolsonaro. Esse é o tamanho do genocídio. Depois disso tudo, boa parte da população acordou. Muita gente que 3 anos e meio atrás odiava o PT, hoje fala: não, vou votar no Lula, porque realmente aquilo que diziam sobre o PT, sobre o Lula, sobre a Dilma, era mentira. Muita gente abriu a cabeça e cada vez mais as pessoas vão abrindo a cabeça e descobrindo a verdade. Então, por isso, os bolsonaristas vão cada vez mais desesperados. Mas se você se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito, aqui a gente faz oposição a esses malditos todos os dias. E enquanto você se inscreve, embaixo do vídeo é um segundinho. Eu vou te mostrar um áudio que o rapaz do nosso carro de som em João Pessoa, a gente rodou nos últimos vídeos, até mostrei alguns vídeos de João Pessoa, vou mostrar também no final desse vídeo, o áudio que ele mandou aqui sobre os bolsonaristas que estavam atacando o carro de som dele, olha só. Me pararam, certo? O Gaba queria me agredir aqui dentro do carro, dizendo que eu tava fazendo campanha fora de época, certo? E veio querer filmar meu carro, dizendo que ia fazer entregação no partido, início naquilo, certo? Mas deu tudo certo, beleza. É normal. É gente falando a favor e gente falando contra. É normal isso. Para ter uma ideia, ele falou que pararam o carro dele, a polícia o ameaçou. Não é a primeira vez, não é a segunda. Lá no ano passado, em Garanhuns, que inclusive é a terra do Lula, um vereador bolsonarista chegou a dar voz de prisão por um carro de som nosso. Aprenderam o carro lá do rapaz por 5 horas, ficou o carro dele na delegacia parado. Aí saiu até na TV, na Globo lá de Garanhuns. Aí os vereadores lá da cidade pediram a cassação desse vereador, quer dizer, o cara se ferrou. O vereador Bolsonaro foi todo machão lá, depois se ferrou, depois da entrevista pra mim dizendo que não foi bem assim, eu não fiz isso não, quer dizer, os bolsonaristas são todos machões, aí chega na hora de pagar pelos crimes que cometem, aí não, aí eles falam que não é bem assim. Pois bem, eles vão tentar recriar aquele clima de 2018 de fazer a esquerda, a oposição ao bolsonarismo, ter medo de sair nas ruas, ter medo de falar. E a nossa missão é o quê? É mudar isso. É por isso que desde 2019, quando a esquerda ainda tinha medo de sair na rua, as pessoas tinham medo de falar que eram petistas, o Lula ainda estava preso lá, sequestrado em Curitiba pelo juiz ladrão Sérgio Moro, que ainda era ministro do Bolsonaro. Desde aquela época a gente já tinha outdoor, já tinha os carros de som contra o Bolsonaro e tudo mais. O rapaz do carro de som falou que os bolsonaristas estão dizendo que a campanha antecipada não é.
Você falar contra o atual governo não é campanha antecipada. A gente não pode, por exemplo, é por isso que a gente parou há mais de 6 meses, a gente não pode falar, olha, Lula isso, Lula aquilo, porque aí pode ser considerado, não é, mas pode ser considerado campanha antecipada. E como eu, Thiago, sei, e você que está me assistindo também deve saber que a justiça pro lado da direita é de um jeito, pro lado da esquerda a justiça é muito mais severa, muito mais grave. Então faz mais de 6 meses que a gente parou com as músicas que faziam alusão ao Lula, que falavam que o Sérgio Moro era um juiz ladrão, exatamente para não dar pano para manga. Mas falar contra o atual governo, falar que a culpa da inflação é do Bolsonaro, falar tudo isso não é campanha antecipada, porque o Bolsonaro está lá no governo e a culpa da inflação realmente é do Bolsonaro. A culpa dessa desgraça que o povo está sofrendo é do Bolsonaro e ele é o atual presidente, então falar contra ele não é campanha antecipada, por isso que a gente continua. Eu já consultei vários advogados eleitorais que falaram, ó, Thiago, pode continuar que não tem problema, não tem como alguém falar, ó, você cometeu campanha antecipada. Não, a gente vai continuar com os carros de som até o dia da eleição, até depois da eleição, até o Bolsonaro não ser mais presidente, a gente vai continuar indo pra cima deles. E depois que o Bolsonaro não for mais presidente, até queria que você comentasse aí, o que você acha que a gente deve fazer com os carros de som? A gente pode falar das pautas do governo Lula, a gente pode falar de alguma outra coisa, mas até lá ainda tem tempo para pensar. O importante é o seguinte, eu estou fazendo esse vídeo porque eu quero que as pessoas que são oposição ao governo Bolsonaro não tenham medo de ameaça. Aqui a gente continua indo para cima deles, a gente vai continuar indo para cima deles e... Eu estava tocando aqui o interfone, até me desconcentrei. Pois bem, e o Bolsonaro agora ele tem uma nova tática de comunicação, eu vou falar para que todos fiquem atentos. O bolsonarismo, eu falei aqui em um outro vídeo brevemente, eles estão infiltrando pessoas na esquerda. Eles começaram a criar contas em março de 2020, abril de 2020, eles começaram a criar contas novas no Twitter para serem usadas em 2022. Também começaram a criar contas no Facebook. Só que tem uma diferença, no Twitter você consegue saber quando uma conta foi criada, no Facebook não. Por que eles começaram a criar lá? Porque eles já estavam pensando na campanha de 2022. Aí o que eles fazem? Eles infiltram essas contas na esquerda, eles fazem... Quem vai no Twitter deve ver muita gente falando SDV. O que é SDV? Segue de volta. Fala, segue de volta, você é petista, me segue de volta, segue. Aí essas contas chegam rapidamente a 10, 15 mil seguidores e postavam coisas de esquerda. E essas contas começaram cada vez mais e geralmente a conta fake, às vezes até tem nome e foto, mas você vai procurar, é uma foto de banco de imagens, é uma foto de uma pessoa que não existe. Tem muitos sites que você consegue criar foto de uma pessoa e essa pessoa não existe, é tudo criado por inteligência artificial. Então eles colocam fotos assim e colocam às vezes nome, mas às vezes não tem nome, não tem foto, é um meme, alguma coisa assim na imagem do perfil, e aí eles começam cada vez mais a fazer críticas à esquerda, ao Lula. E aí você começa a ver e falar, nossa, alguém que é de esquerda podia estar criticando o governo Bolsonaro, saiu o escândalo, mais um escândalo do Renan Bolsonaro, a empresa que deu móveis para ele, conseguiu contratos de 25 milhões com o governo federal, tem mais escândalo contra o Bolsonaro, tem escândalo dos militares roubando dinheiro da saúde, tem escândalo no Ministério da Educação, tem tanto escândalo, mas tem contas de esquerda que preferem criticar o Lula. Aí você fala, peraí, o Lula nem é presidente, por que estão criticando o Lula? Aí você começa a ver, eles postam uma coisa de esquerda aqui, uma contra o Bolsonaro ali, e pá, crítica no Lula. São contas infiltradas. Você consegue ver isso também no Instagram e no Facebook, só que tem uma diferença. No Instagram, por ser um lugar que só tem imagem, o Instagram é tudo foto e vídeo, né? No Instagram é mais difícil detectar isso, mas se você detectar, pare de seguir. Denuncia, para de seguir, bloqueia. Bloqueia, muita gente fala, não bloqueie, não. Não. Bloquear é importante porque essa conta não pode mais comentar nas suas publicações. Então o que você publica, essa conta não vai mais comentar, então não vai mais aparecer para os seus seguidores os comentários dessa conta. Ou seja, é importante bloquear também. Tem uma desinformação que está circulando na esquerda e foi promovida por essas contas. Eles têm muito alcance, principalmente no Facebook. Está rolando demais no Facebook, que é o seguinte, não fale mais o nome do Bolsonaro. Eu falei isso aqui brevemente outro dia, eu vou repetir. Fale sim o nome do Bolsonaro. Essas contas que estão falando para não falar mais o nome do Bolsonaro tem dois tipos. Primeiro são os que vieram com essa nova ideia, que obviamente não vai dar certo, é uma ideia criada pelo bolsonarismo. As outras são pessoas que foram manipuladas, porque vem muita gente de esquerda falando isso e acabam falando, é verdade, não vão mais falar o nome do Bolsonaro. Não, você tem que falar. Como é que você vai falar que o Bolsonaro roubou 1 bilhão
da educação sem citar o nome do Bolsonaro. Ah, mas eu vou chamá-lo de coiso, de traço, de outra coisa. Você não convence um bolsonarista de que o Bolsonaro é ladrão se no comecinho do seu discurso, da sua fala, você já está xingando o ídolo dele. Você não convence. É uma coisa de convencimento, de você pensar, caramba, como é que eu vou convencer aquele cara indeciso a não votar no Bolsonaro? Você não pode xingar o Bolsonaro já nem falar o nome dele, você tem que falar. Olha, quem roubou 1 bilhão da educação é do Bolsonaro. Aí tá circulando em grupos no Facebook. Isso são contas infiltradas e pessoas que foram manipuladas também. Muita gente de bem foi manipulada por isso. Dizendo, não fale do Bolsonaro, exalte o Lula. Imagina se todo mundo que gosta do Lula fica só exaltando o Lula. Vai parecer que a gente é uma seita. Ah, vocês são uma seita, vocês só exaltam o Lula, não falam mais nada de ninguém. Você tem que mostrar os crimes do Bolsonaro, tem que mostrar, olha, quem matou 1 milhão de pessoas na pandemia, quem tentou roubar com as vacinas, quem ignorou mais de 100 e-mails da Pfizer, enquanto os militares compravam Viagra da mesma Pfizer, foi o Jair, falso Messias, o diabo, Bolsonaro. Foi ele, não foi o Lula. Ah, mas é que o Lula foi o melhor presidente. Pode exaltar o Lula, tem que exaltar o Lula, mas tem que falar dos crimes do Bolsonaro. Olha, quem deixou roubarem e organizou esse roubo de mais de 1 bilhão de verba da educação foi o Bolsonaro, tem nome. Não falar o nome do Bolsonaro para criticá-lo é uma coisa que só favorece ao próprio Bolsonaro. Aí tem pessoas que parte da argumentação deles é o quê? É fazer com que as pessoas que não entendem de algoritmo, e ninguém tem obrigação nenhuma de entender de algoritmo, entendam errado o algoritmo. Eles dizem, não, mas se você falar o nome do Bolsonaro, eu escutei isso muito, de gente de esquerda, gente petista e tal, mas se você falar o nome do Bolsonaro, o algoritmo não quer saber se é positivo ou negativo, ele simplesmente, você está dando engajamento para ele. Não, não tá. Quem te falou isso estava tentando te enganar, ou foi uma pessoa manipulada que simplesmente repetiu algo que alguém que a enganou. Quando você fala Bolsonaro, o algoritmo não sabe quem é Bolsonaro, qual é a conta Bolsonaro. O algoritmo não sabe que Bolsonaro é a conta @Jair Messias Bolsonaro, não sabe. Outra coisa, o algoritmo sabe diferenciar, sim, menções positivas de menções negativas. É por isso que você vê tantos... Eu sigo muitas contas que fazem isso, eu faço muitos estudos de redes sociais, você vê estudos de redes sociais que mostram, olha, teve 90% de menções negativas e 10% de menções positivas ao nome Bolsonaro. Por quê? Porque o algoritmo sabe. O algoritmo sabe se você está falando Bolsonaro ladrão, o algoritmo não pode não saber quem é a pessoa Bolsonaro, mas o algoritmo sabe. E se fosse assim, as pessoas pensam, mas quando eu falo Bolsonaro eu estou promovendo o Bolsonaro. Não tá. Nossa, imagina você, eu não sei qual é o nome de você que está me assistindo, vamos supor que seu nome é Pedro. Imagina se alguém chega e fala, o Pedro é um ladrão, Pedro é ladrão, e 1000 pessoas começam a falar que Pedro é ladrão, Pedro é corrupto, Pedro roubou 1 bilhão de reais. Você ia gostar que alguém falasse isso do seu nome? Não. Você ia falar, não, mas todo engajamento é importante? Não. Uma coisa é o engajamento positivo, outra é o negativo. E tem uma coisa sobre algoritmos. O engajamento na conta do Bolsonaro só conta na conta do Bolsonaro. Ou seja, se você está no Facebook e você fala Bolsonaro roubou 1 bilhão da educação, isso não conta como engajamento para o Bolsonaro. Vai contar como engajamento para o Bolsonaro se você for num post da conta, da página Jair Messias Bolsonaro, aquela que tem lá o selinho azul de verificado, e aí você comentar nas publicações dele, você compartilhar as publicações dele, aí conta como engajamento para ele. Por isso que eu falo para muita gente, olha, tira um print screen, que é você apertar os botões aqui do celular, né, para tirar uma foto da tela, e aí você pode compartilhar com as suas críticas, mas não compartilhe direto da conta dele, que aí sim você está dando engajamento. E tem uma coisa como funcionam redes sociais. Cada algoritmo de rede social funciona de uma maneira completamente diferente do outro. Te dou um exemplo, coisas parecidas. O Instagram Reels, que é aquele do Instagram que parece TikTok, funciona de uma maneira completamente diferente do TikTok. Que funciona completamente diferente do algoritmo do YouTube Shorts, que também parece com o TikTok. Que funcionam os três de uma maneira completamente diferente do Twitter. Que funciona de uma maneira completamente diferente do Facebook, que é diferente do Instagram. Cada um tem a sua maneira, o algoritmo de funcionamento. No Facebook, que é a rede social mais usada, eu vou te falar, o engajamento de cada página que existe, por exemplo, página Bolsonaro, página Thiago dos Reis, página Lula, página Plantão Brasil. O engajamento de cada página conta porque o Facebook faz um ranqueamento de quanto essa página é importante, do quanto essa página engaja. Então, se uma página tem muita curtida, muito comentário e muito compartilhamento, e saiba, compartilhamento é o que mais conta, e comentário fica em segundo lugar,
o Facebook tende a mostrar as coisas dessa página para mais gente. Porque lembre-se, quando você abre o seu Facebook, aparece lá o seu feed, né, as coisas que aparecem para você. De todas as páginas que você segue, todos os amigos que você tem, devem ser mais de... Em média, a média do Facebook é que cada pessoa tem 15 mil publicações por dia para ver. Você não consegue ver 15 mil por dia, então o Facebook faz um ranqueamento. O primeiro ranqueamento são das coisas que você mais engaja. Então se você começa a curtir, a comentar, mesmo que seja para xingar coisas do Bolsonaro, aí o Facebook não quer saber se você tá xingando ou não. Ele fala, ó, essa pessoa se engaja com isso, eu vou mostrar mais disso para essa pessoa. O segundo, pro Facebook, é se a página tem muito engajamento ou não. Aí vai mostrando para mais dos seguidores dessa página e até pra gente que também não segue. Isso é no Facebook. No Twitter já é diferente, no Instagram já é diferente. Cada rede social tem o seu tipo de ranqueamento. No Instagram vale mais o comentário com palavras. Muita gente eu vejo que comenta com palminha, com emoji. No Instagram vale mais comentário com palavras. 100 comentários com emoji valem como 3 ou 4, que tem mais de 3 palavras. Valem como 50, 60, 70 comentários com emoji. Só para que você saiba. No Twitter já é diferente. Então, saiba, você pode continuar criticando o Bolsonaro. Eles estão infiltrando gente na esquerda para dizer que você não pode falar o nome dele, que é exatamente para que quando você faça uma crítica xingando, você só fala para sua bolha e você não consegue convencer um eleitor indeciso. E para que quando você não fale mais do Bolsonaro, você acaba não fazendo mais as críticas que são necessárias, você acaba não mostrando mais os crimes dele. Tudo o que o Bolsonaro quer é que você não mostre os crimes dele, só para que você saiba. É por isso que aqui, eu vou falar, tem muita gente falando, mas a Anitta disse, a Anitta é cantora, ela é uma gênia do marketing musical, ela não é política. A fala até da Anitta, que foi distorcida pelos bolsonaristas infiltrados na esquerda, falava para artistas, sobre artistas. Ela falava claramente a fala dela. Aí muita gente não leu porque ela fez um textão e as pessoas acabam não lendo o textão, acabam nem sabendo onde ela escreveu aquele texto. Muita gente só pega a opinião que foi distorcida pelos bolsonaristas para dizer, não fale mais o nome do Bolsonaro. A Anitta mandou. E se a Anitta é a cantora mais escutada do mundo e ela tá falando isso, ela sabe do que fala. Não, a Anitta não mandou falar isso. Tanto é que eu vou falar aqui o nosso carro de som, que eu vou mostrar agora, inclusive lá em João Pessoa, que é do rapaz que mandou o áudio que eu mostrei agora há pouco, a gente fala o nome do Bolsonaro, porque você não tem como falar de quem é o culpado pela inflação e pela desgraça do Brasil. Não tem como falar isso sem falar o nome Bolsonaro. Tá aqui, ó, lá, João Pessoa. Gasolina subiu, esse Bolsonaro tá acabando com o Brasil. Sua família é só comprando mansão, enquanto o brasileiro sofrendo com a inflação. E o desemprego deixa o povo em alvoroço. Já tem muita gente até na fila. Aqui, ó, a gente fala que a culpa é do Bolsonaro. Uma última coisa, o vídeo já tá ficando longo. Eu vejo muita gente pedindo para eu me candidatar, tudo mais. Eu acredito, claro, que tendo mandato dá pra gente fazer um esquema de comunicação 100 vezes maior do que a gente faz só com o Plantão Brasil. Mas tem muita coisa para ponderar. Eu tenho empresa, tenho o canal Plantão Brasil, que eu jamais deixaria o canal. Então tem muita coisa para ponderar, mas eu vejo os comentários sim e fico muito grato. Então, mas saibam que eu estou pensando sim. Mas hoje a situação tá assim, eu não tô nem no Brasil. Eu tenho que pensar em como voltar ainda pro Brasil e ter segurança e tudo mais para poder. Imagina sair na campanha, na rua, com os bolsonaristas querendo me matar. Só imagina como seria. Então, saibam que eu estou pensando assim, ó. Quem quiser apoiar o canal, embaixo do vídeo tem o botão Seja Membro, ó, as nossas ações. No primeiro comentário tem o Pix, o PicPay. Também deixa as minhas outras redes sociais. E saiba que tem uma equipe muito grande do Plantão Brasil que trabalha, ó. Parabéns para toda a equipe. Trabalha dia e noite para que a gente continue fazendo oposição e resistência a esse desgoverno. Falou.